Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Esse Manto Tem História no YouTube. Eu sou Alexandre Aranha, jornalista e colecionador de camisas de futebol. Feliz 2026 para você, seja muito bem-vindo, você que chegou aqui recentemente. Chegamos à marca de 230 inscritos, estou muito feliz. Muito obrigado pela confiança de vocês, por estarem à vontade aqui também, assim como eu. E o que eu decidi fazer nesse primeiro vídeo de 2026? Vou fazer um apanhado geral das coisas que chegaram aqui de presente de Natal para mim, coisas que estão relacionadas ao futebol, não só camisas. Quero mostrar para vocês também que eu vou recadastrar todas as minhas camisas de futebol, então eu refiz uma planilha para colocar todas as minhas camisas da coleção. No ano passado eu troquei algumas camisas e elas ainda constam na planilha antiga. Eu quero me desfazer de algumas outras também, então eu quero deixar sinalizado nessa nova planilha que são camisas negociáveis. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse processo. Claro que eu não vou mostrar tudo para vocês porque senão ficaremos muito tempo aqui, eu ficaria maluco. E também quero falar para vocês sobre as expectativas aqui para o canal. Aliás, não só para o canal, mas para Esse Manto Tem História como um todo, nas redes sociais também, para onde eu quero levar vocês comigo. E é isso, vamos começar, porque como vocês perceberam, temos muitas coisas a falar. Começando então pelos livros que eu ganhei de Natal. Se você não sabe, a leitura é um dos meus grandes hobbies desde pequeno. E claro, quando eu coloco o futebol junto nesse hobby, eu fico mais feliz ainda. Então, começando pelo Guardiola Confidencial, um ano dentro do Bayern de Munique, acompanhando de perto o técnico que mudou o futebol para sempre, da editora Grande Área. Ganhei esse livro aqui dos meus pais e pretendo ler muito em breve. Outro livro que eu ganhei de técnico é O Sonho, quebrando o recorde de vitórias da Champions League, livro de Carlo Ancelotti, técnico do nosso Brasilzão de meu Deus. Também empolgado. Esse aqui eu nem sabia que existia, meu irmão que me deu, fiquei bastante feliz também. Por fim, um jogo cada vez mais sujo, padrão FIFA de fazer negócios e manter tudo em silêncio. Eu já tinha lido o livro Jogo Sujo, né, que é o primeiro livro desse autor, autor de Jogo Sujo e inimigo número 1 da FIFA. Ele expõe muitos escândalos da FIFA e esse aqui eu ganhei dos meus sogros de Natal. Fiquei também animado para ler, estava na minha lista há muito tempo e eu não comprava, agora tenho aqui e quero ler muito em breve também, ainda mais nesse época de Copa do Mundo, legal a gente ter uma outra visão também dos grandes eventos promovidos pela FIFA. Outro presente que eu quero mostrar para vocês, eu quero ver se vocês estão atentos ao meu cenário, porque ele já está compondo esse cenário. Se você ainda não viu, eu vou te dar uma dica agora. Toma! Toma, besta! Tá vendo? Olha, isso aqui é simplesmente um Lionel Messi de acrílico. Oh, meu Deus. Vou deixar ele meio de lado assim, porque senão a luz vai refletir. E ele fica trocando de cor. Eu posso deixar só uma cor. Não vou passar pelo verde, porque vocês sabem da minha inimizade com o verde. Toma. Aí dá pra deixar trocando as cores rápido. Quem me deu foi meu pai. Adorei. E ele comprou pensando justamente aqui no cenário. Então, óbvio que eu vou deixar aqui o negócio rolando. E Lionel Messi abençoando Esse Manto Tem História. Não dá pra ser diferente, né? Deixar um azul? O que vocês acham? Azul de Argentina. Tá bom assim, né? E ó, controlado por aqui. Chique ou não? Agora, o último item que foi um presente é este quadro aqui de Zico. Eu tava de olho, quase comprei esse quadro aqui na Black Friday. Não comprei e a Julia me deu. É um quadro que eu tava há tempos vendo, porque eu quero, na parede que tem aqui desse lado, eu quero colocar alguns quadros também para ser um outro cenário dos vídeos. Eu não quero ficar refém só desse lado aqui, então eu quero deixar esse quadro pendurado ali, depois vou comprar algum outro. E ele é da marca Quadrae, e eles têm vários outros craques, né? E tudo nesse estilo. Então tem a foto, o nome, obviamente, a assinatura, os troféus que já ganhou, o número que usava, o escudo do time, nacionalidade, data de nascimento e a cidade de nascimento. Aqui vai ficar meio ruim de pegar, mas vocês entenderam. Isso aqui é do tamanho de uma A3 e eu quero pendurar na parede ali muito em breve. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês a camisa que chegou aqui na coleção por último em 2025. Se você me segue nas redes sociais, eu já coloquei qual é por lá, já fiz reels, já fiz post. E temos aqui a camisa do Rangers, da Escócia. Como eu já disse no meu vídeo de foco, essa camisa não estava no meu foco,
mas é daqueles times que ficam no radar para o caso de aparecer alguma promoção interessante, e foi o caso dessa aqui. Eu comprei com o André, do Nação do Manto, parceria que ele fez com o Fiuza, por isso que eu o conheci. Eu entrei no grupo dele do WhatsApp, vi que ele postou essa camisa aqui uma vez, deixei passar, fiquei meio tentado, compro ou não compro. Aí, quando eu vi que não tinha vendido, ele postou de novo, eu falei, tá, é um sinal divino, eu preciso comprar essa camisa. Comprei num super precinho, camisa da Castore, tá em ótimo estado de conservação, e agora eu preciso de uma camisa do Celtic para ter um dos maiores clássicos do nosso futebol aqui na minha coleção também. Então, feliz com essa aquisição, e eu já preciso cadastrá-la porque ainda não fiz isso. Agora eu quero mostrar para vocês a planilha das minhas camisas aqui que eu tô criando. Eu uso o Notion já tem um tempo, eu faço todas as minhas programações de postagens e tudo mais pelo Notion, e então eu decidi organizar a planilha pelo Notion também. Eu tinha uma outra que era até separada por cor de estado, separado cada, feito no Excel mesmo, cada, eu não sei chamar isso, cada planilha de um estado, de país e tudo mais. Mas aqui eu quero deixar tudo num lugar só, exceção das camisas da Ponte, porque são camisas que eu tenho foco maior. Então essas eu fiz dessa forma aqui, vocês estão vendo na tela. Eu deixei todos os anos, né, porque eu quero ter de 95 para cá. Então eu fui criando as camisas de titular e reserva de todos os anos de 95 para cá. E eu coloco o status dela, se eu tenho ou se eu não tenho. Eu ainda não terminei também de cadastrar todas aqui, mas foi isso que me motivou a criar essa nova planilha. Então, vamos lá. Eu já criei uma primeira aqui, que é a do Carlos Barbosa, que foi a minha primeira camisa diferente da Ponte do Flamengo na minha coleção. Foi em 2007 que eu comprei, né, que eu ganhei, aliás, dos meus pais. E é a partir dessa data que eu considero que eu me tornei um colecionador, porque ali a minha mente se ampliou para ter camisas de outros times e tudo mais. Então, só para vocês verem, o que eu deixei aqui em destaque nessa planilha: o nome do time, obviamente, o ano, o uniforme, se ele é primeiro, se ele é segundo, se ele é terceiro, se ele é treino, se ele é comemorativo, o material esportivo, a quantidade de camisas dessa que eu tenho, porque, por exemplo, na da Ponte, eu tenho 2 camisas iguais da Topper. Eu não lembro o ano. Talvez 2020, 2019, 2018, alguma coisa assim. Então eu coloquei 2 porque elas são exatamente iguais. Aí, quando eu clico no ícone aqui do nome, eu tenho, né, o ano, como que ela chegou para mim, se foi um presente, se foi uma troca, se foi uma compra, se foi um presente de desapego. Aqui eu separo presente de desapego por conta de aniversário, Natal, né? São tipos de presentes diferentes. Aí, de novo, material esportivo, uma observação. Então aqui eu coloquei, essa foi a minha primeira camisa da coleção, o ano que ela chegou. É óbvio que eu não tenho essa lembrança 100% de todas, mas essa aqui eu lembro que foi 2007, a quantidade. O status aqui vai ser tenho, porque todas dessa planilha aqui eu tenho, obviamente. De novo, primeiro, segundo, terceiro. Aqui eu quero anexar foto, eu ainda não fiz isso. E um lugar para colocar código de verificação. Então, ele fica mais completinho quando eu clico, mas a princípio eu quero deixar essas informações aqui, que para mim são mais importantes, de forma mais visual, mais evidente aqui logo de cara. O que eu ainda não sei é como eu vou organizar elas por país, por estado e tudo mais. Eu acho que só vou preenchendo dessa forma. Então, eu vou começar com as camisas que ficam penduradas aqui, aqui, nesse momento, que são Manchester United, uma do PSG, Porto e Barcelona. Eu deixei meu armário aberto aqui para vocês verem que temos algumas coisas para cadastrar. Aqui em cima também são 2 caixas cheias de camisa para cadastrar. E aqui do lado, vocês não estão vendo, mas tem as da Ponte, que já são nessa outra planilha aqui. Então eu vou fazendo por partes, porque é um trabalhozinho de... Não vou falar a palavra que veio na minha cabeça.
Bom, enquanto eu faço essa tarefa aqui de cadastrando as coisas, eu quero conversar também com vocês sobre as expectativas para esse ano aqui no Esse Manto Tem História, em relação a conteúdos, o que eu quero fazer. E para quem já me acompanha nas redes sociais, eu coloquei um vídeo no dia 1º de janeiro falando sobre um conteúdo especial que eu vou fazer toda quinta-feira sobre Copa do Mundo. Eu já tenho muitas pautas criadas sobre curiosidades de jogos, de seleções, sobre o torneio, de várias coisas. E eu quero colocar toda quinta-feira. Por que eu escolhi a quinta-feira? Porque a abertura da Copa é numa quinta-feira. Serão, acho que 25 vídeos totais, né? Até o dia da abertura. Então, esse é o primeiro ponto. Minha expectativa está muito alta, estou muito animado para fazer esses vídeos, porque é o tipo de vídeo que me motiva a gravar, que é falar sobre curiosidades, história. Então, eu espero que vocês gostem aí também. E que mais? Eu quero finalmente tirar do papel uma ideia que eu tenho há muito tempo, uma vontade, que é conhecer novos estádios. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes aqui no Esse Manto Tem História, não só no YouTube, mas principalmente no Instagram também. E é uma ideia que eu tentei começar no ano passado, até cheguei aí a um jogo de um time diferente do meu, que foi, aliás, o jogo do 15 de Piracicaba, lá no estádio do Barão de Serra Negra. E esse ano eu pretendo finalmente expandir um pouco mais isso. E, claro, o cenário vai ser o interior de São Paulo, porque é o que eu tenho mais facilidade para ir. Eu já vou começar essa semana, vou aproveitar a Copinha São Paulo também para conhecer uns estádios diferentes. Vou aqui em Paulínia assistir os jogos que tem na sede de lá. Eu acho que tá o time do Paulínia, o Operário, a Portuguesa e um outro time que eu não me recordo o nome. Então, espero conseguir fazer isso. Quero ir no jogo do Santos, quero ir em jogo como visitante e quero me reaproximar dos jogos da Ponte, porque ano passado eu fui só em alguns na Série C. Isso é inclusive um outro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo, que eu vou só dar uma pincelada porque eu quero falar mais sobre isso num vídeo só sobre Ponte. Provavelmente no dia que eu for ao primeiro jogo no Majestoso eu vou conseguir falar um pouco mais sobre, mas isso é outra coisa, a minha expectativa com o futebol, né, com o meu time do coração. Minha expectativa está muito baixa. A gente tem visto um cenário de sucateamento da Ponte como instituição. Salários não foram pagos ainda desde o ano passado. Os jogadores que foram campeões, que honraram a camisa da Ponte, eles ainda não receberam salário. E isso é um grande absurdo. No final do ano a gente teve eleição e não teve oposição, porque a oposição não conseguiu autorização lá para... Não sei como funciona politicamente, mas não conseguiu se candidatar, não conseguiu ter uma chapa válida. Então, quem foi eleito presidente é uma pessoa da antiga chapa, então não vejo muita perspectiva de mudança. Esse que eu achei que seria o ano de reaproximação do torcedor com a instituição, por conta do título que a gente ganhou no ano passado, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai passar por grandes problemas esse ano, se não for rebaixado de novo no Paulista e no Brasileiro. Eu já falei também algumas vezes que não criar expectativa é a minha maneira de me defender, de me proteger, principalmente em futebol, né? E é claro que eu tô fazendo isso de novo, mas é o que eu realmente acho, assim, do fundo do meu coração eu não vejo perspectiva de melhora. Claro, a gente vai torcer, a gente vai estar lá no estádio, eu quero criar bastante conteúdo dentro do estádio da Ponte. E quero ir, como eu falei, como visitante também em outros estádios. Eu vou tentar me motivar pela criação de conteúdo, porque eu acho que futebolisticamente não vai ser muito possível. Não sei se eu viajei demais aqui, mas depois eu explico um pouco melhor nesse vídeo que eu vou fazer sobre Ponte Preta. E voltando a falar das expectativas pro Esse Manto Tem História, eu me sinto cada vez mais à vontade aqui no YouTube. Eu tô muito feliz que algumas marcas têm sido atingidas de forma até meio rápidas. Eu acho que, não sei se você aí do outro lado cria conteúdo, mas a gente às vezes fica meio estagnado no número de seguidores, de inscritos, e parece que o negócio não flui. Aí do nada você tem uma onda de novos seguidores e isso dá uma motivada. Eu tive isso agora nesse final de ano. Eu tava muito estagnado nos 150 inscritos aqui no YouTube e do nada cheguei aos 200, agora já tô nos 230. Então eu tô animado para aumentar a minha meta de inscritos. Vamos de pouquinho em pouquinho, mas sempre visando
o crescimento do canal, para conseguir começar a monetizar e expandir essa comunidade que eu orgulhosamente criei para falar sobre futebol, sobre camisa, sobre história. Eu tô sempre disponível para ouvir opiniões de quem quiser deixar aqui nos comentários, ou me chamar nas redes sociais para a gente conversar sobre alguma coisa que vocês acham que pode melhorar, sobre coisas que vocês estão gostando, sobre o tipo de conteúdo que eu já trouxe e que eu não publiquei mais, mas que vocês acharam legal a forma como eu criei. Isso é algo que eu deixo claro desde o começo lá no Instagram, que eu e vocês aí do outro lado temos essa liberdade pra gente se comunicar sempre de forma respeitosa, de forma tranquila, sobre criação de conteúdo, futebol, camisa e etc. E como esse é o primeiro vídeo do ano e tem bastante gente que chegou por aqui, eu quero mais uma vez deixar claro que falar de futebol é falar de paixão. Então pode ser que em algum momento eu fale alguma coisa sobre o seu time e você ache que eu odeio o seu time. E provavelmente não, eu não odeio o seu time. Eu só odeio um time e ele é rival do meu time. E mesmo assim, eu trato o Guarani com respeito quando eu tô falando aqui pra vocês no YouTube. Claro, quando eu tô no meu particular aqui, eu xingo, eu falo de outras formas, eu zoo meus amigos bugrinos. Mas aqui vai ser sempre uma conversa respeitosa e eu espero o mesmo do outro lado. Então, e eu não quero te convencer de que o meu time é melhor que o seu, porque eu sei que o meu time é muito ruim. Mas eu lido com isso de uma forma bem humorada, eu acho. Mas é bom deixar os pingos nos is, porque eu sei que tem bastante gente que leva o futebol de uma forma muito amarga até. Como eu já disse também em outros vídeos, o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Então é assim que eu levo aqui o canal. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. É um apanhadão de muita coisa, mas espero que vocês fiquem comigo aqui nesse ano de 2026 e, claro, mais pra frente também. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Falou!